Vamos lá então, o Corinthians aí com a ideia de contratar 4 jogadores dessa temporada aí, nessa janela. Quer contratar um goleiro e mais 3 jogadores, 2 volantes e mais um atacante do lado. E aí todo mundo aí tentando saber. A única coisa que eu sei é o Lucas Evangelista e também o Hernani, que não foi o Chico Garcia, tá? Que o Chico Garcia é um baita de um comentarista, um cara incrível no seu YouTube, no jogo aberto, arrebenta, o cara é incrível, papai dele também. E essa é a ideia do Corinthians. Se vai se concretizar, eu não sei. O Augusto viajou pra fora, tava na Alemanha, vai pra um monte de lugar, vai assistir a final da Champions, que é Borussia Dortmund e também a equipe do Real Madrid. O que eu sei e o que eu falei há um tempo atrás, que o Borussia Dortmund é um time interessado em relação ao Wesley, e o Wesley não fica até o final do ano porque o Corinthians precisa de dinheiro e quer vender ele por 30 milhões. Entendeu? O que pensar de ontem, de tudo isso, Pedro Ramiro, que é o monstro sagrado aqui da Rádio Bandeirantes, e o Sidney Fraude tá muito triste com você, que você nunca mais ligou pra nós e nem escuta mais a gente, e nem é inscrito na Rádio Craque Neto mais. Isso não é verdade, eu sou inscrito e membro da Rádio Craque Neto, tá demais a Rádio Craque Neto. Ô Craque, só pra falar... Rádio pra você não cair, irmão. Só pra falar sobre... Um abraço pro Sidney Fraude, grande, esses dias saí com o Mateuzinho é demais. Mas o Corinthians, que claro, tá de olho nesses atletas e vai ter uma reunião na semana que vem também pelo Eric Pulga, o atacante que pertence ao time do Ceará. É um jogador aí que pode atuar mais como ponta, é bem verdade, numa possível saída do Wesley. Isso porque, craque, você até informou hoje nos Donos da Bola da TV Bandeirantes que o Augusto Melo faz uma primeira passagem nessa viagem à Alemanha. Ele vai tentar negociar com alguns dos clubes que estão interessados aí. Ele parou na Alemanha. Isso. E ontem estava na Alemanha. Eu não sei com que ele foi conversar, né? Ele deve... Fala que é o Borussia, não sei se é só o Borussia ou se tem outro. O Bayer Leverkusen aí, também ó, poderia que ser sempre um time... gostou de jogadores brasileiros. Zé Roberto, verdade. Juan, Lúcio, né? Paulo Sérgio. Sim, são... Jorginho, pra mim, o melhor brasileiro que esteve no Bayer Leverkusen. Renato Augusto. Renato Augusto, boa, Soler. O Fagner jogou no Wolfsburg, né? Acho que não foi no Wolfsburg, que é o do Diego... Ribas aí. E do Luiz Gustavo. Então, o Corinthians negocia aí o Wesley. Né, a gente esqueceu. Grande grafite. O maior jogador da história do Wolfsburg. Que jogou muito, fez gol de calcanhar. Grande grafite, maravilhoso no Sport TV. Exatamente, grande grafite. É verdade. Aí o Wesley aparece nesse caminho. O que o Augusto Melo quer? O grande sonho dele é vender o Wesley por um valor de 30 milhões de euros. Esse é o grande sonho do Augusto. O West Ham da Inglaterra... Então já diminuiu, né? Porque ele chegou a falar que ia sair pelo preço de Endrick, de Estevam. Não esquece. Não vai chegar nem perto. De 25 a 30 ele vende. Ele chegou a falar até no valor da multa, mas o valor da multa 100 milhões de euros. É praticamente impossível que nem isso o Endrick, pô. Então o detalhe é que ele agora viaja à Alemanha, depois tem uma para aí na pausada. Que? Não entendi. Uma pausa. Travei na parada e na pausada. Então só pensa numa. O que você quer? Eu quero a parada. Agora sim, a parada. Ele quer a parada na Inglaterra para falar com o time do West Ham. O West Ham que já põe 15 milhões de euros aí sobre o Fabrício Bruno. Inclusive tem um diretor do West Ham aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, para conversar sobre essa possível venda. Então o Wesley pode deixar o timão. Craque, uma informação que saiu agora. Vamos lá. O Fagner, segundo o Corinthians, teve uma lesão na parte posterior da coxa direita. Grau? Eles não divulgaram grau. Se for contratura muscular, não joga sábado, mas pode jogar o próximo jogo na terça. Se for grau 1, tá fora 15 dias. Se for grau 2, é um mês. Se for grau 3, cirurgia. O Corinthians não divulgou ainda, disse que ele iniciou o tratamento do departamento de fisioterapia, a gente vai apurar para ver qual o grau da lesão, mas é um jogador que saiu, né, no primeiro tempo, o Mateuzinho abriu esse espaço. Torceu o tornozelo também no jogo, e pouca gente falou isso, ele torceu o tornozelo, aquele que já tinha machucado quando ele fez o gol. Eu vi no jogo de ontem, eu fiz no jogo na Rádio Craque Neto, ele torceu o tornozelo, Mateuzinho, no mesmo que ele fez o gol. Ele torceu o tornozelo, os dois estão machucados. E aí o Mateuzinho é mais uma dúvida também para lateral direita do Corinthians. E aí tem o Léo Maná, da base, que nem tá treinando tanto com o elenco profissional. Inclusive hoje ele esteve nos gramados no jogo do Sub-20 do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. Então essa possibilidade do time do Corinthians ir a campo agora também com o lateral direito.
É sábado às 9 horas o jogo, contra o Botafogo, certo? Isso, sábado, 9 horas da noite, jogo na Neoquímica Arena. E o Antônio Oliveira, inclusive, ele tem agradado a muita gente, né? O Antônio Oliveira chegou agora a 7 jogos dentro de casa, são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E ele testou o Coronado, craque. Muita gente gostou do Coronado em campo. Em relação ao Coronado, que por sinal o empresário dele aí meteu o pau, tá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente critica tanta gente que quem não tá acostumado a receber crítica não dá. Ele tá me criticando em relação ao que tá tudo certo, né? Que por sinal vocês não sabem que foi esse empresário aí que trouxe o Júnior Dutra. Júnior Moraes. Júnior Moraes. Foi esse cara que trouxe o Júnior Moraes, que é bem diferente do Coronado. O Coronado tá 3 meses, não jogou nada. Nesses 3 meses, fez um golaço. Jogou muito contra o Racing. Um gol, né? Jogou muito. Bom jogador, diferente. Agora tem que dar sequência. E é assim que tem que ser. E se jogar mal, é cacete. Doa quem doer. E aí... Exatamente, né? Às vezes o empresário tenta blindar o jogador, mas... Aí prejudica o jogador. A gente falava o que vinha em campo. O Coronado, de fato, não estava jogando nada, tanto que não era nem titular. Em muitos momentos, no jogo contra o Bragantino, ele saiu. Foi titular e saiu durante o jogo porque não jogou nada. Então... Por sinal, esse mesmo empresário, nas redes sociais, meteu o pau no Antônio Oliveira quando um torcedor... meteu o pau no Antônio Oliveira, ele retuitou o torcedor. Quer dizer, já arrebentando o ambiente do Coronado com o próprio treinador. Exatamente. Então, o Coronado é um atleta que começa a ganhar espaço, mas houve muitas ferramentas no Corinthians aí que acabaram funcionando. E ganha muito dinheiro pra fazer um gol só, né? É muita grana por um gol só, né? E um golaço, mas é muita. É muito. Pra chegar nos meus pés do Corinthians, vai ter que jogar muita bola, né, irmão? E a gente não costumava falar salário, mas o Corinthians divulgou que custa 2 bilhões mês. E não me interessa pra quem vai o dinheiro. São 2 bilhões. Que, por sinal, o Júnior Moraes, que esse cara trouxe, olha o prejuízo que deu pro Corinthians. Júnior Moraes chegou ao Corinthians, fez um gol, né? O centroavante que fez um gol no Corinthians. 2 anos de contrato. 2 anos de contrato, né? É um atleta que depois teve até uma rixa muito grande com o Alessandro, acabou rescindindo o contrato e tudo mais. Então, o Corinthians viveu com essa situação de se classificar direto, agora aguarda o sorteio para essa disputa da Copa Sul-Americana. O time ainda não sabe quem será seu adversário, mas vai ser o adversário que passar da repescagem da Copa Sul-Americana. E hoje, craque, a grande despedida do Paulinho. Paulinho se despediu do Corinthians, disse que não será uma aposentadoria, que não tem propostas no meio do caminho, mas é um atleta que optou, disse que o ciclo chegou ao fim aos 35 anos do Timão, depois de 219 jogos, 40 gols e 4 títulos. Luísa, em relação ao Coronado, ao jogo de ontem, o que você pensa, por favor? Nosso querido, maravilhoso Rodinei tá jogando no Olympiacos. Me parece que o Olympiacos fez um gol, eu não vi direito, mas aí tem que ver se ele estava impedido ou não. Eu esqueci, eu não vi o nome do rapaz, não deu pra ler ali. É o Cabi. É o Cabi. Tem que ver se ele estava impedido ou não na hora do cruzamento. Olympiacos e Fiorentina. Daqui a pouco a gente fala. Faltam 3 minutos para acabar o jogo e se validar o gol, o Olympiacos vai conquistar o seu primeiro título internacional na sua vida. Vamos lá então, Luiz, o que pensar do jogo de ontem? 3-0, um baita chocolate que o Corinthians Deus classificou das oitavas de final da Sul-Americana. O que você pensa, garotinha? Enfim, o Coronado chegou e estreou, né? Depois de muita expectativa, de um salário muito alto, se lesionou, pegou dengue, enfim, aquela confusão toda. Agora ele chegou, fez um grande jogo, deu muita articulação ali, criação no meio de campo, ajudou a construir o jogo. Ele com o Garro, os dois fazendo ali uma dobradinha muito boa. Às vezes ele aparecendo pelo lado direito, acionando o Wesley, às vezes municiando o Yuri Alberto lá na frente. Então foi uma partida muito interessante do Corinthians como um todo, né? Não só esses dois jogadores. Breno Bidon. Um time com muito mais dinâmica no meio de campo, com o meio de campo. Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro e também o Coronado que jogou muito. Bola e os dois no entrosamento já muito, muito positivo. E o Breno Bidon é um jogador que tem muito futuro pela frente, né? Então ele tem mais com quem se relacionar ali naquele meio de campo do Corinthians. Então o time, enfim, fluiu e aí a bola chega melhor pro Yuri Alberto, que tem embora o gol tenha sido contra, que tem chegado mais, e o Wesley sempre decidindo individualmente ali pro Corinthians, tem feito a diferença nessa temporada. Isso é muito verdade, que a Luísa disse.